Bem-vindos ao novo podcast da série Clássicos, nesta quinta-feira, 17 de abril de 2025, na Semana Santa. E é oportuno o assunto que nós vamos tratar hoje, porque há 725 anos atrás, na quinta-feira da Semana Santa, do ano de 1300, se iniciava a jornada imaginária que iria ser transformada num dos maiores livros do Ocidente. E, sem dúvida, no principal livro da Idade Média, escrito por Dante Alighieri, um florentino que seria exilado no início do século XIV por discordâncias políticas na sua cidade natal. Quando nós tratamos de um livro, Dante Alighieri é famoso por um livro. Quando nós tratamos de um livro, nós procuramos aqui nessa série Clássicos colocar o que estava acontecendo naquele momento, em que conjuntura, em que momento ele foi escrito. Falamos alguma coisa do seu autor, no caso Dante Alighieri, e da estrutura, das características do livro. E, finalmente, procuramos dizer o que ele produziu, qual o impacto que ele teve naquele momento em que foi escrito, imediatamente e ao longo dos tempos. E a escolha de hoje, do clássico de hoje, ele preenche, é difícil até nós sintetizarmos no tempo que dispomos, tudo que gostaríamos de dizer a respeito desses 4 pontos. O que estava acontecendo naquele momento, quem é o autor, o que o livro, como o livro foi produzido, a sua estrutura e o impacto dele. Ele é muito rico. Nós vamos tratar de um dos livros, como nós dissemos, mais importantes da história da literatura ocidental. Muitos já devem ter ouvido falar dele, ou citado. Não é exatamente o nome que ele tomou quando escrito. A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Ele foi escrito originalmente só como comédia. No século XVI recebeu a designação de Divina Comédia. Comédia não no sentido jocoso, né, que nós atribuímos normalmente, mas comédia no sentido clássico grego, que é uma história, uma narrativa de feitos, de acontecimentos ligados a pessoas comuns, enquanto a tragédia tratava de heróis e de pessoas excepcionais. Aqui nós temos uma edição de luxo da editora 34, um box, e a Divina Comédia, como muitos já sabem, ela se divide em 3 volumes: Inferno, Purgatório e Paraíso. É uma obra moral, acima de tudo, moral. É uma obra tão importante, tão densa, multiforme, que ela vai ser objeto de comentários do ponto de vista de conhecimento do volume da Universidade de Harvard, sobre a tradição clássica. Dante Alighieri ocupa uma parte importante aqui, quando são estudados por uns grandes especialistas da área, como Dante Alighieri acessou esse conhecimento, foi possível ele dar essa enorme demonstração de erudição que ele dá em comédia. Vai ser comentado, Dante Alighieri, por um dos grandes filósofos cristãos do século XX, Etienne Gilson, citado em vários documentos do Vaticano e do Papa, mencionado inclusive no Catecismo, um autor importantíssimo que se dedica a estudar Dante Alighieri na sua obra. E também no trabalho do grande historiador católico
Daniel Hoppe, que dedica uma parte importante desse volume, A Igreja das Catedrais e das Cruzadas, a Dante Alighieri. Portanto, nós estamos falando de um livro que mereceu a atenção, a acurada atenção de autores ou de universidades famosas. É mais do que uma peça literária baseada numa concepção de mundo da época que era essencialmente religiosa. É importante nós lembrarmos que a vida na Idade Média não havia diferença entre a vida pública, social e religiosa. Todas elas, as três, estavam conformadas, estavam integradas num conjunto, sem grandes dificuldades para essa sensação, para essa percepção de unidade que vigorava na Idade Média. Originalmente, nós podemos pensar o livro de Dante Alighieri como uma obra comprometida com a salvação. Na verdade, a obra de Alighieri trata da criação, da revelação, da conversão e da salvação, ao longo de toda a obra. Falando um pouco sobre o livro. São 100 cantos, como um dos cantos é introdutório, nós temos 99 cantos, divididos basicamente em 33 cantos por volume. Cada um desses cantos desenvolvidos através de tercetos. O que nós temos então aqui? 3. A Trindade. Alighieri se compromete desde o início a transmitir a mensagem do mistério da Trindade na sua obra. Como nós dissemos, Inferno é o primeiro volume da obra, e é interessante porque existe uma concepção geográfica bem medieval na obra que fundamenta a obra de Dante Alighieri. O inferno estaria no Oceano Austral, a saída do inferno, ou a entrada do inferno, né, no centro da Terra, onde ao fundo se encontraria Lúcifer. E esse inferno ele é organizado em círculos. No caso, vale a pena nós mencionarmos, dentro dessa concepção geográfica medieval, que é muito ptolomaica, os 9 círculos do inferno. Seriam organizados por pecados. O primeiro, o da incontinência. Nós teríamos, então, aí, primeiramente, os pecados luxuriosos, os pecados gulosos, os pecados da avareza e pródigos, dos excessos, o pecado dos iracundos e rancorosos. E, finalizando esse pecado da incontinência, os heréticos, a heresia. Em seguida, haveria uma nova categoria de pecado, a violência e bestialidade, contra o próximo, contra si próprio, contra Deus. É o pecado, é o círculo 7º. Viria, então, o círculo 8º do inferno, onde estariam os pecadores que cometeram essas faltas. A fraude simples, sedutores rufiões, aduladores lisonjeadores, simoníacos, magos adivinhos, traficantes, hipócritas, ladrões, maus conselheiros, cismáticos intrigantes e falsários, completando então as categorias das valas do pecado nessa categoria fraude simples do 8º círculo. E viria então a pior categoria de pecado, nos 4 círculos no qual estariam os violadores das normas divinas, humanas, capituladas aqui contra traição contra os parentes, traição contra a pátria, traição contra hóspedes e traição contra os próprios benfeitores. Essa seria a organização básica do inferno, segundo Dante. A do purgatório, já o purgatório, é imaginado como uma grande torre que levaria
ao paraíso terrestre, que essa ascensão, essa organização necessitaria uma ascensão a partir de um antipurgatório, onde as almas sinceramente arrependidas deveriam aguardar um tempo até paulatinamente se elevarem, superando as suas faltas até atingirem o paraíso terrestre. Nós teríamos aqui as categorias nas quais se encaixariam as pessoas pecaminosas, os orgulhosos, os invejosos, os iracundos, os preguiçosos, os avaros e pródigos, os gulosos e os luxuriosos. Então, esse seria o esquema do purgatório. E, finalmente, para concluir a sua obra, Dante concebeu o paraíso, que é realmente a concepção mais sofisticada, porque seriam círculos em torno da Terra. Dentro da concepção ptolomaica, Dante imaginou círculos materiais, mas não sólidos, que girariam em torno da Terra, e nesses círculos nós teríamos a colocação das almas bem recebidas no céu, das almas que teriam superado o pecado. É interessante porque ele, num determinado momento, alerta que a colocação nesses círculos não seria necessariamente equivalente ao mérito. É interessante porque aqui é um conceito de graça. Por exemplo, São Tomás de Aquino estaria no quarto círculo, céu do sol. Mas isso não quer dizer que ele fosse mais ou menos merecedor do que outros que estivessem em círculos mais elevados ou não. Seria uma questão de realizações e não de merecimento. Em suma, está subentendido a noção de graça. É uma concepção que nos soa estranha, porque a nossa concepção não é mais... nós chegamos à concepção heliocêntrica no nosso sistema, mas fomos muito além disso, hoje em dia, no entendimento de universo, muito diferente da Idade Média. Mas por que Dante usa isso? E aqui vale a pena nós nos recordarmos da lição dos primeiros livros que nós apresentamos aos senhores, lá com os Eleatas, no início da filosofia. São os entendimentos de mundo da época, daquele momento, que mobilizam as pessoas para entenderem a si próprias e o mundo no qual vivem. É disso que se vale Dante, nessa concepção que pode nos parecer estranha, mas é genial, porque ele promove uma obra moral que alerta os homens para os pecados que eles cometiam rotineiramente, sem nenhuma preocupação de se corrigir ou ter uma vida mais correta, uma vida mais produtiva em termos de bem comum. Vale a pena, então, nós lembrarmos, nós colocarmos aqui por que Dante se lança numa empreitada dessa magnitude, e é um livro que foi escrito para impressionar, e ele impressiona. A mera descrição do inferno já provoca temores, provoca associações, provoca reflexões em cada pessoa. Se ela é pecadora naquela extensão, aonde ela se colocaria? Ela conseguiria se elevar através do purgatório até o paraíso? É muito interessante. A ideia de Dante é uma viagem imaginária que ele atribui um início na Quinta-feira Santa do ano de 1300, há 725 anos atrás. E ele é levado a essa viagem por duas entidades, por duas almas, né, de elevada categoria. Virgílio, o grande poeta e moralista romano, a quem ele admirava,
e o seu amor idílico da infância, Beatriz, que ele conheceu com 9 anos de idade, uma menina linda, ele desperta nele aquele amor infantil, a vida prossegue, Beatriz morre, e ele traz Beatriz à vida etérea para guiá-lo no percurso pelo purgatório, no final até o paraíso. Quando Virgílio se afasta, Virgílio o acompanha no inferno, se deparam com um elenco de coisas horrorosas, de monstruosidades, de guardiões do inferno, e aquele sofrimento geral. E ele manifesta nesse livro, ao longo desses tercetos colocados nos cânticos, uma erudição, um conhecimento do pensamento clássico e medieval enorme. Praticamente não há equivalência na Idade Média e dificilmente em algum outro momento da história em que um pensador, um autor tenha conseguido sintetizar, amalgamar tão bem o conhecimento clássico com o conhecimento produzido à época na Idade Média. É importante lembrar que Dante lidou com o conhecimento disponível. Então, por exemplo, Platão, ele trabalhou com a obra conhecida à época, Timeu. Hoje nós conhecemos um número bem maior de obras de Platão. Mas dentro do conhecido da época, Dante se mostrou capaz de fundir o pensamento clássico, a tradição clássica com o medieval, para transmitir uma mensagem moral. Por quê? E aí nós nos valemos desse podcast para fazer um paralelo e um alerta, né? Porque também, quando nós trazemos aqui lições da história, através de clássicos, neste caso, eles devem nos servir para alguma coisa. Muitos autores, muitos pensadores, historiadores, assumem que o século XIV, quer dizer, o ano 1300, que vai se iniciar com a obra de Dante, ele sofreu perturbações enormes devido aos chamados 3 cavaleiros do Apocalipse. Guerra, peste e fome. A partir de 1300, se sucederam mais colheitas, variações climáticas importantes que causaram grandes prejuízos na produção de alimentos. Nós tivemos pestes cada vez mais mortais, culminando com a peste negra, que chegou por volta de 1347, 48, na Europa mediterrânea, e, finalmente, a guerra, né, a grande guerra dos 100 anos na Europa, que devastou o grande país que já era a França. Mas o que é esquecido, e Dante, esta é a razão de Dante se dedicar com tanto afinco e tanta arte a essa obra fantástica, que é a comédia, foi a degradação moral que a cristandade estava vivendo naquele início do século XIV. E ele enfrenta essa questão no livro, alertando e mostrando como aquela vida era impossível de sustentar. Há uma grande semelhança aqui entre o papel de Dante e o de Platão, que nós já comentamos aqui nesse programa. Platão testemunha a decadência de Atenas depois da derrota na Guerra do Peloponeso, o domínio, a hegemonia da corrupção, a corrupção institucionalizada, a dissolução dos costumes, e nós vamos ver Dante vítima dessa corrupção, dessa discórdia permanente, dessa corrupção generalizada que já tinha levado Roma à decadência. Nós vamos ver Dante preocupado com esse tema e procurando fazer um alerta aos seus contemporâneos, inclusive à igreja, porque ele coloca aqui, em determinados momentos, ele faz críticas, ele verbaliza, dá voz a São Pedro para criticar o procedimento do papado à época. Nós estamos vivendo, então, o início do duplo papado, depois passou a fase do antipapa, e só no início do século XV esse grande cisma da Igreja Católica vai terminar.
fruto da corrupção, do simonismo, da utilização da religião, da mistura de religião com poder político e com vantagens econômicas e pessoais. A obra Divina Comédia não é apenas uma obra de grande valor literário. É uma obra de um grande valor moral, estético e simbólico. Dante mostra que é um perito na questão da simbologia, que hoje nós colocamos muito desse conhecimento na semiótica. O simbolismo que ele usa, a partir, inclusive, da estruturação das esferas de inferno, purgatório e paraíso, já atestam isso. Isso prossegue ao longo de toda a obra. Portanto, a recomendação é que, tendo oportunidade, é uma leitura difícil, porque é preciso ter um conhecimento específico sobre as entidades, sobre as pessoas, sobre os fatos da antiguidade e da Idade Média que ele descreve ao longo da sua obra, mas é um desafio a ser colocado aos estudantes, aos pesquisadores, aos estudiosos da literatura, nas suas diversas formas, é um desafio a ser colocado. E aos cristãos, aos pensadores e teólogos e que trabalham nesta área da fé, é uma obra que ancora o nosso entendimento sobre as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que devem se somar às virtudes cardeais para levar à salvação do homem. A Divina Comédia trata da salvação, mas ela trata também da criação, da revelação e da conversão de todos aqueles que esperam uma vida após a morte. Uma leitura essencial para os cristãos católicos. Até a próxima!